Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 22 a 24 do livro de 1 Samuel. Versículo 1 do capítulo 22. A caverna de Adulão era um lugar fortificado que ficava a sudeste de Belém, terra de Davi e de sua família, que, temendo a represália de Saul, foram se esconder com Davi. Versículo 2 do capítulo 22. O descontentamento com a situação sob o governo de Saul levou muita gente a juntar forças com Davi. O sofrimento e a opressão os uniam mais que um salário rico, o que Davi não tinha como pagar. Versículo 3 do capítulo 22. A resolução de Davi, ao buscar refúgio em Moabe, talvez tenha se baseado não somente na suposição de que uma nação inimiga de Saul bem poderia apoiar um rival, mas também nos vínculos entre os familiares de Davi e os moabitas, pois Ruth, bisavó de Davi, era a moabita que se casou com Boaz. Versículo 4 do capítulo 22. O rei de Moabe pode ter sido gracioso com Davi por causa de suas ligações ancestrais e como um favor a outro inimigo de Saul. O versículo fala que Davi ficou em um lugar seguro, mas não no sentido de que Moabe era um lugar seguro, e sim no sentido de que, em Moabe, Davi deveria estar em uma espécie de lugar fortificado. Versículo 5 do capítulo 22. É a primeira vez que o profeta Gade aparece na Bíblia e depois ele acompanhará Davi por muito tempo. Ele manda que Davi vá para Judá, pois um rei não pode estar longe do seu povo, mesmo que tenha que sofrer. O bosque de Herete era um lugar agreste nas montanhas de Judá. Versículo 6 do capítulo 22. A alusão aqui à lança de Saul talvez seja um lembrete do seu gênio violento que chega à sua plena expressão nesse capítulo. Versículo 7 do capítulo 22. Saul, tendo escolhido só membros da sua própria tribo para ficarem ao seu redor, agora procura aumentar a lealdade deles, apelando aos seus interesses. Será que Davi, da tribo de Judá, tenderá a tratar com justiça os benjamitas? Mais do que justiça, Saul os incita a pensar nos bens que possuem. Versículo 8 do capítulo 22. As palavras do rei estavam muito distantes da verdade. Jonatas, embora gostasse muito de Davi, morreria mais tarde ao lado do pai. Versículos 9 e 10 do capítulo 22. Doeg conta a Saul que viu Davi com Aimeleque, de uma forma como se Aimeleque estivesse conspirando com Davi, por ter dado a Davi alimento e a arma, e ainda ter consultado o Senhor. Versículo 11 a 13 do capítulo 22. Saul entendeu realmente que Ameleque conspirava com Davi e não quis se preocupar em fazer uma investigação cuidadosa. Lembremos que na lei mosaica era necessário ter mais de uma testemunha. Versículos 14 e 15 do capítulo 22. Aimeleque não sabia dos problemas entre Saul e Davi e respondeu ainda pensando que Davi estivesse prestando algum tipo de serviço secreto para Saul, quando veio lhe pedindo auxílio. Assim, Aimeleque defende Davi corajosamente. Davi regularmente consultava a Deus por meio de seus profetas e sacerdotes, enquanto Saul não o fazia. Aimeleque sustentou que nada sabia a respeito da alegada conspiração contra o rei. Versículos 16 a 19. Esses versículos mostram o quão paranoico e sedento de poder Saul se tornou. Esse foi o mesmo homem que não matou o rei Agag e os animais quando o Senhor mandou. E agora manda matar todos os sacerdotes do Senhor que estão em Nob e seus animais. Vejam que nem os soldados tiveram coragem de matar os sacerdotes. E foi Doeg, o Edomita, quem matou os sacerdotes. O que mostra que provavelmente Doeg não estava antes em Nob para fazer orações quando viu Ameleque com Davi. No entanto, essa matança cumpriu a profecia contra a casa de Eli em 1 Samuel 2, versículos 31 a 33. Versículos 20 e 21 do capítulo 22. Abiatar, filho de Aimeleque, foi o único que escapou da matança. Atribui-se o fato de ele estar, na hora da chacina, no santuário servindo ao Senhor. Era um serviço que exigia a presença constante de pelo menos um sacerdote. No futuro, Abiatar serve como sacerdote perante Davi por um tempo. Versículos 22 e 23 do capítulo 22. Davi reconhece suas culpas e revela em si uma rara qualidade, a de humildade e autocrítica. Davi sugeriu que ele e Abiatar confiassem um no outro, porque ambos tinham um inimigo em comum, de quem precisavam se proteger.
Assim, Davi se alinhou aos sacerdotes do Senhor, enquanto Saul mais se afastava de Deus. Abiatar se tornou o sumo sacerdote, porque Aimeleque morreu e só ele ficou vivo. E o sumo sacerdote de Israel, desse momento em diante, acompanharia Davi, e Saul ficaria sem assistência sacerdotal, tanto na parte cerimonial como na parte da revelação. Agora nós vamos estudar o capítulo 23, versículo 1 do capítulo 23. Localizada a cerca de 5 quilômetros ao sul de Adulão, perto do território filisteu, Keila, né? Keila ficava localizada a cerca de 5 quilômetros ao sul de Adulão. Saquear as eiras significava que os filisteus aguardavam até que os moradores de Keila tivessem colhido e debulhado o cereal. Aí então eles roubavam dos moradores. Versículo 2 do capítulo 23. Davi consultou o Senhor porque Abiatar estava com ele e a consulta foi realizada usando a estola sacerdotal. Versículos 3 e 4 do capítulo 23. Os homens de Davi achavam muito perigoso ter um só inimigo, que era Saul, quanto mais ir a Keila e também ter os filisteus como inimigos. Davi consulta o Senhor novamente e o Senhor confirma a ordem para socorrer a cidade de Keila. Versículo 5 do capítulo 23. Davi e seus homens trouxeram o gado para impedir que o gado comesse todo o cereal nas eiras, ou para impedir que os filisteus os usassem para carregar o saque israelita. Versículos 7 e 8 do capítulo 23. Saul viu uma oportunidade de matar Davi, porque a cidade de Keila tinha portões e barras que impediriam a fuga de Davi. A estratégia de Saul provavelmente era cercar Keila, na expectativa de que seus moradores entregassem Davi. Versículos 9 e 10 do capítulo 23. Abiatar consultou o Senhor mais uma vez a pedido de Davi, usando a estola sacerdotal. Saul já tinha destruído uma cidade por causa de Davi. Consequentemente, Davi imaginou que ele poderia destruir mais uma. Versículos 11 e 12 do capítulo 23. Por meio da pergunta de Davi, o Senhor o avisou que os homens de Keila o entregariam a Saul, pois os habitantes de Keila também já sabiam o que aconteceu em Nob e não iam querer o mesmo destino. Versículo 13 do capítulo 23. Os simpatizantes de Davi cresciam cada vez mais. Ele agora já estava com 600 caminhando com ele. Talvez Saul refreou de seguir adiante porque hesitou em empreender uma longa campanha militar em Judá, território da própria tribo de Davi. Versículo 14 do capítulo 23. O deserto de Zif ficava ao sul de Horebe, nas proximidades do Mar Morto. Era uma região montanhosa e inóspita. As fortalezas do deserto ofereciam a Davi vantajosos pontos de vista, dos quais os seus guardas podiam detectar a aproximação de Saul. Versículo 16 do capítulo 23. De algum modo, Jonatas soube do paradeiro de Davi. Já não ignorando a maldade do seu pai para com Davi, Jonatas age como amigo leal ao ajudar Davi a achar força na única fonte onde a verdadeira força pode ser encontrada, né? No Senhor. Versículos 17 e 18 do capítulo 23. Embora Jonatas não sobreviveria para servir a Davi, sua boa disposição em abrir mão de suas ambições pessoais por amor ao rei escolhido por Deus estabelece um contraste nítido com os esforços desesperados que Saul fazia para manter-se agarrado a um reino que já não lhe pertencia. Saul, quando não quis aceitar a sua rejeição, não pode ser desculpado sob a alegação de não saber para quem o reino passaria. Ele sabia que o reino seria de Davi e que Deus o tinha escolhido. Versículos 19 e 20 do capítulo 23. Os zifeus, motivados por cálculos políticos e imediatistas, informaram a Saul a respeito da posição de Davi no território deles e ofereceram entregá-lo nas mãos do rei. Talvez estes judaítas temessem que Saul pudesse fazer a eles o que tinha feito em Nob e o que ele tinha cogitado fazer em Keila. Versículo 23 do capítulo 23. Saul aparentemente estava disposto a procurar Davi se os ifeus lhe dessem informação específica o suficiente para que Saul não tivesse de travar uma extensa e demorada batalha contra o seu próprio povo. Versículo 24 do capítulo 23. Davi e seus homens tinham se deslocado para perto de Maom, cerca de 8 quilômetros ao sul. Um deserto ou uma região desértica com vegetação esparsa, contudo suficiente para sustentar aquelas pessoas acostumadas à vida de pastor. Versículo 25 do capítulo 23. Essa rocha talvez fosse uma grande formação rochosa ou um despenhadeiro.
Versículos 26 e 27 do capítulo 23. Os homens de Saul rodearam o monte mais depressa e surpreenderam Davi pela frente. O choque era inevitável, porém Deus interveio, levantando os filisteus contra Israel, obrigando os homens de Saul a se desviarem para outra frente de batalha. Versículo 28 do capítulo 23. O desejo de Saul de perseguir Davi bem no interior do deserto de Judá deu aos filisteus a oportunidade de avançar novamente para a área central de Israel. Os inimigos de Israel estavam se aproveitando dos problemas internos de Saul. Sela Amalecote significa pedra de separação, em que Deus separou os dois exércitos de Davi e de Saul, prontos a se chocarem por um terceiro, o dos filisteus. Versículo 29 do capítulo 23. Localizado a aproximadamente 24 quilômetros a nordeste do deserto de Maom, perto do ponto médio do eixo norte-sul do Mar Morto, En-Gedi forneceu aos homens de Davi abrigo e água fresca. Agora nós vamos estudar o capítulo 24. Versículos 1 a 2 do capítulo 24. En-Gedi significa fonte de cabras e é situada numa região cheia de montanhas e cavernas na costa ocidental do Mar Morto. E é conhecida por suas vinhas e bálsamo. Saul tinha conseguido expulsar os filisteus e voltava seu pensamento a Davi novamente. Versículo 4 do capítulo 24. Embora fosse providencial que Saul tivesse entrado justamente na caverna onde Davi e seus homens se ocultavam, não houve a mínima indicação de que Deus pretendesse que Davi levantasse a mão contra Saul. A sugestão feita pelos homens de Davi nesse sentido teria sido uma conclusão errônea tirada por eles. Davi cortou a borda do manto ou capa de Saul, provando que ele poderia ter matado o rei se quisesse. Versículo 5 do capítulo 24. Embora Davi posteriormente chegasse a exibir essa orla do mando de Saul como prova da sua lealdade para com Saul, suas dores de consciência sugerem que o desejo de obter semelhante prova pode não ter sido a única razão para ele se aproximar de Saul. Tendo em vista a relevância desses mantos, a relevância real, né, que era uma veste real, Davi pode ter se sentido culpado por cobiçar erroneamente a realeza e por um ato de agressão contra o ungido do Senhor. Versículos 6 e 7 do capítulo 24. Davi reconhece a santidade do ungido do Senhor e a salvaguarda, deixando ao Senhor o julgamento e a vingança. Versículos 8 a 10 do capítulo 24. Davi encorajou Saul a que, em vez de confiar no que outros diziam a seu respeito, considerasse a maneira como ele agiu, preservando a vida de Saul. Versículo 11 do capítulo 24. Ao chamar Saul de meu pai, Davi fez referência à sua condição de genro de Saul. Ele contrastou a ausência nele próprio de maldade ou rebelião com a impiedosa campanha do rei contra ele. Versículo 12 do capítulo 24. Davi pediu ao Senhor que julgasse Saul e, mais uma vez, garantiu que não usaria de retaliação contra Saul. Versículo 13 do capítulo 24. Davi citou o que provavelmente era um dito bem conhecido naquela época: a impiedade procede do ímpio, para ilustrar que ele não era ímpio porque havia poupado a vida de Saul quando poderia tê-lo matado. Versículo 14 do capítulo 24. Ao se comparar a um cão morto e a uma pulga, Davi sugeriu que Saul estava desperdiçando mão de obra e recursos. Não valia a pena perseguir Davi, visto ser ele um súdito leal. Versículo 16 do capítulo 24. Diante das palavras de Davi, Saul chorou com lágrima de arrependimento, mas seu arrependimento seria de pouca duração. Versículos 17 a 20 do capítulo 24. Tendo acabado de escapar com a sua vida, Saul experimenta um raro momento de remorso. O testemunho que dá quanto à retidão de Davi reconhece o direito deste de ser rei. Até o próprio Saul reconhece que Davi não teve sua ascensão ao poder por meios ilícitos. Versículos 21 e 22 do capítulo 24. Saul pediu que Davi não eliminasse sua descendência, nem fizesse desaparecer o seu nome. Reis subsequentes fizeram isso com frequência para eliminar potenciais rivais ou retaliações familiares. Encerramos aqui o estudo dos capítulos 22 a 24 do livro de 1 Samuel.